O abuso de opioides é um problema constante que vem se repetindo ao longo dos anos nos Estados Unidos, começando em 2010 com a heroína, alguns anos depois com a metanfetamina, e atualmente o país sofre com o fentanil, que já vitimou mais de 100 mil pessoas em 2021. E isso nos acende um alerta. Será que esse problema pode chegar aqui no Brasil? Olá, me chamo Lucas. Quero te convidar a se inscrever aqui no canal para me ajudar e também concorrer ao sorteio dessa camiseta quando esse canal atingir 1000 inscritos. Obrigado. Essa crise dos opioides que os Estados Unidos vem enfrentando já é uma das piores de todos os tempos, porque essa nova droga, o fentanil, é muito mais viciante e mais potente que a heroína, a morfina e a metanfetamina, o que tem causado um enorme prejuízo para a sociedade americana quanto para as famílias das vítimas. Apesar disso, não há indícios de que esse problema vai ter uma solução em breve, porque as pesquisas mostram que, desde a pandemia, o número de mortes por fentanil não voltou a ficar num nível menor desde aquele período. Teve uma diminuição nos últimos anos, mas não ao ponto desse problema deixar de ser preocupante. Para você ter uma ideia da profundidade desse problema, o governo americano distribui gratuitamente medicamentos que servem como antídoto para combater a overdose, na esperança de frear essas mortes. Essa crise já está sendo denominada como a quarta onda de crise de drogas nos Estados Unidos. A primeira onda foi no final de 1990, onde pessoas estavam morrendo também por opioides, mas estes por prescrições médicas. A segunda onda, em 2010, desta vez foi por overdose de heroína. Dessa eu até lembro um pouco porque eu era criança na época, mas me recordo de ter visto sobre. A terceira onda foi em 2013, com a popularização da metanfetamina e outras drogas. Chegou até a ser a protagonista de uma série bem famosa, que é a minha favorita, Breaking Bad. Então os Estados Unidos sofrem com esse problema há muito tempo, algumas vezes mais, outras menos. Isso também afeta toda a sociedade de modo geral, como por exemplo todos os gastos públicos para tratar esses dependentes, com remédios, internações, centros de redução de dano, porque lá eles têm esses ambientes específicos para os dependentes irem e usarem drogas nesses ambientes, que disponibilizam seringa, remédios, assistência médica, para prevenir que essas pessoas não se contaminem com o compartilhamento de agulhas ou morram de overdose. E além de tudo isso que eu falei, tem um aumento da violência em alguns lugares. Furtos que acabam sendo cometidos pelos viciados, a sensação de insegurança aumenta e acaba afetando até mesmo quem não sofre diretamente com os problemas do fentanil. Você já deve ter visto vídeos na internet de alguns lugares, da Califórnia, por exemplo, de dependentes químicos em aglomeração nas ruas, nos fazendo lembrar da nossa Cracolândia aqui no Brasil. O que acontece aqui em São Paulo é exatamente o que está acontecendo em alguns lugares lá agora. Dependentes se reunindo e criando uma Cracolândia americana. Deixar com que esse problema chegasse a esse nível fez com que o governo americano olhasse com mais seriedade para essas questões, atuando mais em repreensão aos traficantes e aos fabricantes ilegais dessa droga. 100 mil mortes foi o pico da tragédia em um ano, em 2021. Porém, os números atuais ainda são assustadores, do quanto esse opioide tem vitimado tantas pessoas nos últimos anos. Isso tudo considerando apenas o fentanil. Quando falamos do uso dele, em conjunto com outras drogas, esse problema se agrava ainda mais. É quase certo que o resultado da mistura dessa droga com outras é a morte. Uma pergunta que me fez refletir enquanto eu pesquisava sobre esse tema foi a seguinte: seria um sinal para nós brasileiros nos preocuparmos com o fentanil chegando aqui no país? Uma vez que no Brasil nós temos a cultura de importar tudo que vem lá dos Estados Unidos, inclusive as coisas ruins como as drogas K, K2, K4, K9, que foram muito noticiadas ano passado, tendo até relatos e vídeos de pessoas entrando em surto psicótico após fumarem elas. Seria um motivo para nos preocuparmos? Nesse caso, infelizmente, eu tenho uma má notícia. Ele já chegou aqui, porém, não é um grande problema ainda. Houve pequenas apreensões dessa droga aqui no país, o que não é um motivo preocupante, uma vez que o crime organizado já tem as drogas estabelecidas, como a maconha, a cocaína e o crack, que são consolidadas no tráfico aqui da América do Sul, e que são baratas para os consumidores poderem adquiri-las, diferente do fentanil, que é bem mais caro, e também, é claro, não mata os usuários na mesma velocidade que o fentanil mata. Nesse ponto ainda estamos bem melhor que os Estados Unidos, longe de sermos um exemplo, porque mesmo assim, aqui,
Temos os nossos próprios problemas com drogas, que afetam milhares de vidas, mas nenhuma delas chega a matar tantas pessoas como o fentanil tem matado em tão pouco tempo, os americanos. Enfim, só podemos esperar que essa moda dos opioides não se popularize aqui no Brasil, para que não passemos por essa crise que os americanos estão passando. Se inscreva no canal e deixe um like, se gostou do vídeo, para ajudar o meu trabalho a chegar em mais pessoas. E lembrando que quando atingir 1000 inscritos aqui no canal, eu vou sortear uma camiseta de presente para você. Um grande abraço e até mais.